Amém. Hoje eu só vou dar uma pincelada em algumas coisas para que nós possamos nos preparar para aquilo que Deus tem para nós. É importante a gente entender, eu quero ler aqui essa passagem de João 10:10, que todos vocês conhecem muito bem, mas que Deus já coloca ali umas condições, quando ele diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Ali é a parte do inimigo. O objetivo dele é esse, é destruir, é matar, é roubar, é tirar a felicidade, tirar a alegria, roubar aquilo que você pode fazer, destruir a sua alegria, mexer com você. Mas Jesus logo em seguida diz: mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então nós já percebemos que existem duas condições. E Jesus, ele veio: eu vim para isso, mas vocês têm a escolha. Mas ele também nos chamou para batalharmos, porque um dia alguém batalhou por nós. Um dia alguém lutou por nós. E hoje nós, como esse chamado tão importante, que é o chamado da intercessão, de se colocar no lugar do outro, para que as vontades de Deus, ou para que nós possamos aliviar o sofrimento daquela pessoa, porque o coração do intercessor é um coração quebrantado, um coração que sente a necessidade. E Deus coloca duas condições ali. Tem pessoas que não conseguem lutar, estão tão enfraquecidas, porque o diabo roubou até a disposição dela de viver muitas vezes, de lutar, de caminhar. O intercessor entra nessa batalha. Então nós já vemos ali uma luta. Existe uma condição de luta, porque o diabo veio para isso e Jesus veio para trazer vida abundante. E nós estamos ali para fazer com que a vontade de Deus, o desejo do coração de Deus possa acontecer na vida de todos. Entendendo que nada que nós fazemos aqui na terra, ela vai acontecer bem se primeiro ela não for gerada no mundo espiritual. Eu quero falar de alguns níveis de intercessão. Intercessão básica, intercessão profética e a intercessão apostólica. A intercessão básica é a intercessão por situações que estão à vista e é necessária a intervenção de Deus. É quando nós oramos pelas famílias, oramos pela igreja, nós vemos as necessidades, vemos que aquilo é uma necessidade, mas foge à nossa condição de fazer mudar. Então nós nos colocamos numa condição de interceder para que Deus intervenha naquela situação e mude aquela situação. Essa é a intercessão básica. A intercessão profética. Essa nós vamos, na parte da tarde, entrar água um pouco mais profunda nela. Mas é quando você intercede para que aconteça o que Deus quer que aconteça. Algo está no coração de Deus, Deus quer que aconteça, ou seja, na igreja ou na vida de uma pessoa. Não é aquela como a básica que nós enxergamos uma necessidade e pedimos a intervenção de Deus, mas é quando nós entendemos a vontade de Deus e clamamos para que ela venha se tornar realidade aqui na terra. Nós passamos a ser os sacerdotes que vêm diante de Deus, que conhece a vontade de Deus e ora para que ela seja manifestada aqui na terra. Neste nível, o intercessor está conectado com Deus, tem os seus, olha aí, guarda isso, escreve aí. O intercessor, ele tem os seus ouvidos nos céus e a sua boca aqui na terra. Ao nos relacionarmos com Deus, passamos a conhecer a vontade de Deus. Podemos interceder por uma região específica, por uma cidade, por um país, para trazer para a terra o desejo que está no coração de Deus. Até que nós possamos ver
esse desejo de Deus sendo manifestado na terra. O cristão, ele entra no lugar da glória de Deus, passa o umbral, ele sai do natural e entra no sobrenatural. Aqui está falando de um relacionamento um pouco mais profundo do cristão, do intercessor. É uma comunhão mais profunda com Deus, ao ponto de sair do mundo natural, entrar no mundo sobrenatural, ter um relacionamento um pouco mais profundo com Deus, de tal maneira que nós passamos a ter esse relacionamento de Deus falar conosco e nós entendemos, gerarmos no nosso coração, através da nossa intercessão, começarmos a gerar o desejo de Deus para a terra, para aquela nação, para aquele país, para uma pessoa, para a igreja, para a vontade de Deus. Nós temos um relacionamento que passamos a conhecer o desejo do coração de Deus. Nós saímos do mundo natural, daquilo que nós achamos que é, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós lemos, mas começamos a ter um relacionamento mais profundo com Deus. E Deus tem um desejo, e nós nos relacionamos de tal maneira que Ele fala conosco, e nós começamos a orar, a batalhar para que o desejo do coração se manifeste. É como se nós estivéssemos nos engravidando do desejo de Deus, como o intercessor começa a se engravidar do desejo de Deus, começa a gerar no ventre espiritual o desejo do Senhor, e nós começamos a batalhar, nós já começamos a ver no mundo espiritual algo que ainda não está manifesto na terra, mas nós conseguimos enxergar aquilo e começamos a gerar, até que este desejo de Deus venha à luz e seja manifesto diante dos homens, aquilo que é o desejo de Deus. Então, é um relacionamento profético, é algo que nós entramos, passamos o umbral do natural, passamos aquele nível e começamos a viver de uma maneira mais profunda com Deus. E a intercessão apostólica é aquela onde arranca e destrói as obras das trevas, planta e edifica a obra de Deus. A intercessão apostólica traz reforma, tem revelação, tem visão. É uma intercessão estratégica. Ao interceder por uma região, uma cidade ou um país de maneira eficaz, é necessário para esse lugar. Não é somente orar e fazer a guerra espiritual, mas é tomar o despojo daquele lugar. Presta atenção. A intercessão apostólica é aquela intercessão que nós entramos num lugar, destruímos a obra maligna que existe naquele lugar, quebramos as obras das trevas e começamos a plantar e a edificar a obra de Deus. Mas ela não é só destruir aquilo que o diabo fez, é trazer o despojo daquele lugar. Qual é o despojo? São as almas que estavam na mão de Satanás. Então, nós começamos não só a destruir a obra, mas buscar aquilo que Satanás tinha escravizado, as vidas que estavam ali. Aquele lugar começa a ser transformado. Nós começamos a implantar o reino, a trazer as vidas, a levar a palavra de Deus, e as pessoas começam a ser transformadas. Então, nós não simplesmente destruímos, mas nós plantamos a igreja do Senhor naquele lugar. É importante que nós tenhamos o entendimento que muitas vezes nós batalhamos, quebramos a obra que o diabo está fazendo em determinado lugar, numa situação, numa cidade, até dentro de uma igreja, que às vezes a igreja está patinando, não anda, as coisas estão acontecendo, e nós começamos a orar, e às vezes as pessoas não vêm para a igreja, nós fazemos várias tentativas, evangelismos, e as coisas não acontecem. Porque nós estamos apenas orando e quebrando, mas nós não estamos avançando e buscando o despojo. Então o intercessor, ele começa a discernir no mundo espiritual os espíritos que estão agindo naquele lugar,
as potestades, os principados que estão agindo naquele lugar. E começa a guerra, e começa a batalha espiritual naquele lugar. Começa a lutar, a guerrear no mundo espiritual, discernindo as situações que estão acontecendo, quebrando, destruindo a obra do diabo que há naquele lugar. Mas ao mesmo tempo, preparando o campo para que, depois dessa batalha vencida no mundo espiritual, vamos fazer assim uma imagem de uma infantaria do exército, de um exército que entra num lugar, que começa a jogar os torpedos de longe, começa a destruir as resistências que existem naquele lugar, para que haja uma conquista daquela terra, e depois manda o exército por terra, para ocupar aquele lugar. Assim somos nós nessa intercessão. Nós começamos a bombardear o mundo espiritual, a quebrar as potestades, as barreiras, e depois vem o exército por terra, que são os evangelistas, as pequenas famílias acontecendo, as casas se abrindo para que as vidas sejam ganhas, e as pessoas começam a ser saqueadas, o despojo começa a vir para a presença de Deus, porque já foi quebrado no mundo espiritual, está sendo plantada uma igreja. Então, a necessidade de se aperceber desse chamado, desses pontos estratégicos, que aí começa a batalha espiritual, nas diversas maneiras de interceder. E dentro do ministério de intercessão, tem uns que são chamados para ser um intercessor apostólico, outro profético, e outros no básico. Mas todos têm a mesma importância no reino de Deus. Todos têm o mesmo chamado, e todos são importantes para que a igreja do Senhor seja edificada, seja transformada, e o objetivo do coração de Deus aconteça. Por isso a importância dessa unidade. Deus nos dá dons, e esses dons são armas para que nós possamos realizar a vontade de Deus aqui na terra. Então, quando o Senhor nos dá esses dons que são diversificados no meio da intercessão, no meio da igreja do Senhor, e nós começamos a discernir esses dons, glorifique a Deus, querido, porque o Senhor está te dando uma arma estratégica para cooperar no todo do corpo de Cristo, para que a vontade de Deus se realize no todo, não em parte, mas no todo, porque é na unidade, quando nós somamos as nossas forças, é que passamos a ser fortes, como igreja. Então você vê a importância de cada situação, de cada momento que o Senhor nos chama, para a maneira como Ele nos chama. Ele não olha para nós como você é menor do que esse, você tem mais capacidade do que esse. Não, você são importantes, porque quando vocês somam as suas forças, vocês estão transmitindo ao mundo a minha multiforme graça. Vocês estão transmitindo ao mundo o poder de Deus, quando as pessoas começam a olhar a igreja como um todo, não como pessoas individuais, mas a igreja como um todo. Ele começa a ver o exercício do corpo de Deus caminhando, alcançando os perdidos, amando, como nós cantamos agora aqui, que o Senhor nos deu um coração para amar. O Senhor nos chamou para isso. Quando nós clamamos, Senhor, que o céu desça na terra e seja como é aí, Senhor. Então Ele nos diz: vocês são o meu exército. Vocês têm um chamado importante. Nada no natural vai acontecer sem antes ser gerado no sobrenatural. Então, aquilo que nós vemos no crescimento da igreja, nações sendo transformadas, situações acontecendo, primeiro ela é gerada no mundo espiritual. Isso passa por nós, nosso jejum, nossa oração, nosso clamor, nossa intercessão, nossa preparação do território para que aquele lugar seja alcançado. Pastor Cláudio falou no início que muitas vezes nós oramos
Nós clamamos, Paulo Friso falou no início, e esse ministério é um ministério que não é muito visto, não é muito notado, mas glória a Deus por isso, querido. Quando nós edificamos um prédio, nós vemos aí, saímos aí fora, nós podemos ver prédio de muitos andares, mas nós não vemos o fundamento dele. Ninguém vê, mas se não tiver aqueles fundamentos, aquele prédio vai cair. Então o fundamento, aquilo que não se vê, é o que sustenta aquilo que se vê. É o tempo de oração, é o clamor para que se mantenha de pé a igreja do Senhor. O edifício do Senhor. O edifício, porque nós fomos criados para ser a casa, o templo de Deus. A habitação de Deus. Então é importante que nós possamos entender que dentro de uma batalha espiritual nós temos um alvo importante. E muitas vezes nós olhamos esse alvo e falamos que nós vamos lutar até destruir e acabar com Satanás. Satanás já foi destruído, querido. Satanás já foi destruído. E nós centralizamos muitas vezes as nossas forças em querer destruir o diabo, querer destruir e acabar com ele. E nos esquecemos que nós devemos estar com a nossa mente centrada nas pessoas que estão sendo escravizadas por ele. A nossa motivação na guerra, na batalha espiritual, nas lutas, não deve ser o ódio a Satanás, mas o amor pelas almas. Ele foi derrotado na cruz, mas ele quer arrastar com ele as almas, e o Senhor nos chamou para desfazer a obra do diabo, para resgatar essas vidas, para olhar para as pessoas e amar essas vidas. E nós devemos voltar os nossos olhares para as pessoas que estão sendo perdidas, que estão sendo tragadas pelas artimanhas do diabo, pelas sutilezas de Satanás, por aqueles que estão sendo enganados, que estão acorrentados, que estão aprisionados. É para eles que nós temos que olhar e saber que alguém está aprisionando. Existe algo prendendo essas vidas, saqueando, escravizando essas vidas. E o Senhor nos chamou para libertar essas vidas, e olhar para elas e amá-las como o Senhor nos ama. Gerar dentro de nós esse amor, e começar a lutar, e olhar para as situações e falar assim, não, Satanás, você não vai levar essa vida. E quando nós amamos essa vida, quando nós entramos no lugar daquela pessoa, daquela situação, como foi ministrado anteriormente, nós começamos a olhar com outros olhos. E às vezes nós começamos a guerrear contra o diabo, e tiramos a atenção das pessoas, e as pessoas estão morrendo, estão sendo tragadas. Então, ame as pessoas, lute por ela, clame, até que ela venha conhecer o amor de Deus através do seu amor, através do nosso amor. E elas serão resgatadas. Então nós percebemos que em todos esses níveis de intercessão, nós precisamos, para que passar esse umbral, para sair do natural e entrar no sobrenatural, nós sabemos que não é pela nossa capacidade, mas quando nós começamos a amar a Deus, nós queremos mais de Deus. Nós queremos aprender mais de Deus. Nós queremos estar mais na presença de Deus. Deus é Espírito, e eu só consigo chegar à plenitude de Deus se eu me transformar e ser realmente um homem, uma mulher espiritual, buscando andar nos lugares celestiais, na presença de Deus. Então, para que eu possa entrar e conhecer o coração de Deus, eu preciso, como intercessor, como ministro do Senhor, me colocar nessa condição de buscar mais a Deus, de restaurar algo que possa ter sido perdido em algum momento da nossa vida. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 4. Versículo 23 e 24. Diz assim: mas a hora vem, e agora é,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ele está falando de um comportamento, de uma transformação do espírito e a verdade da nossa realidade, do nosso andar, do nosso caminhar, do nosso proceder. Então, antes de eu ler essa outra passagem, eu queria que você começasse a trazer para dentro de você a sua memória, tudo aquilo que já foi ministrado hoje, e começasse a entender e se colocar diante de Deus. Nós sabemos que Jesus já nos purificou com seu sangue na cruz. E porque nós amamos a Ele e entendemos todo o amor que Deus e o próprio Filho Jesus demonstrou por cada um de nós, nós queremos, porque amamos a Ele, não é porque está escrito, mas porque amamos a Ele, nós queremos estar cada vez mais parecido com Ele, porque Ele nos gerou sua imagem e sua semelhança, e falou, multiplique isso. Multiplique isso. Que nós possamos multiplicar a imagem e semelhança de Deus. Eu acho interessante essa passagem, porque lá em Gênesis ele estava criando, formando os seres viventes, e ele formou todas as coisas, e depois ele falou assim, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E interessante que tudo que ele fazia, ele falava assim, é bom, é agradável, é perfeito, é muito bom tudo isso. E ele gerou, e ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Eu imagino Deus conversando com o Filho e com o Espírito Santo, falou assim, ó, poxa, olha aí, cada um produz e reproduz conforme a sua espécie. Vamos fazer o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E ele disse, depois que ele fez, vai e multiplique segundo a nossa espécie. Gere pessoas igual a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, quando nós entendemos, começamos a entender isso, nós começamos a nos colocar e dizer, Senhor, é isso que o mundo precisa conhecer através da minha vida, da nossa vida, a sua imagem e semelhança, não apenas física, porque o Senhor é espírito e busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nós queremos, Senhor, que as pessoas te conheçam, não apenas o que nós falamos, mas o que nós vivemos. Nós queremos expressar o Senhor, nós queremos que as pessoas enxerguem e possam ver que é possível. E nós somos esses intercessores. E para que o mundo creia, nós precisamos entrar nessa batalha. Precisamos gerar no mundo espiritual esse desejo no coração da igreja. E para isso nós precisamos entender assim, como Ezequias. Vamos lá no 2 Crônica, capítulo 29, a partir do verso 1. Segunda Crônica, capítulo 29. Diz assim, pronto? Todo mundo encontrou? Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. E lhes disse, ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. E tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus. E o deixaram e desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas.
Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio a grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao assobio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes, e para serdes seus ministros e queimardes incenso. Cada um de nós, não importa quanto tempo temos de conversão, fomos escolhidos por Deus para ser um ministro. No versículo 11, ele está dizendo: agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para o servir, e para ser de seus ministros e queimar incenso, orar, buscar ao Senhor. Você foi escolhido pelo Senhor para estar aqui hoje. Fala para o seu irmão que está do seu lado: você foi escolhido. Você não está aqui porque você quis estar aqui. Sabe, amados, nesse tempo que nós vivemos de aridez espiritual, de deserto espiritual, onde as pessoas estão morrendo por falta de princípios de família, de padrões morais e éticos, Deus está nos chamando para assumirmos a nossa posição de sacerdotes e ministros diante dele. Se nós ouvirmos a voz do Senhor e formos obedientes ao Senhor, Ele quer te usar de uma maneira que você nunca imaginou ser usado. Mas para isso nós precisamos, assim como Ezequias, reparar o lugar de adoração. A primeira coisa que Ezequias fez ali no versículo 3, ele disse assim: ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Versículo 4 e 5. E trouxe o sacerdote, os levitas, e o ajuntou na praça oriental, e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundície. Primeira coisa que nós precisamos fazer, lembrando dos níveis de intercessão, e de que nós queremos estar e passar do umbral, sair do natural e entrar no sobrenatural, nós precisamos restaurar algumas coisas. Primeiro nós precisamos passar por nós, restaurar a nossa vida. Mas eu estou legal, eu estou de boa, eu estou aqui na bênção. Amém, glória a Deus por isso. Mas essa semana a gente estava conversando no curso de casais lá na igreja, na Ponte Rasa, e o irmão falou uma coisa e na mesma hora veio na minha mente algo interessante. Às vezes nós vemos em filmes navios ancorados no porto, e eles estão ali há muito tempo navegando e andando pelos mares e fica ali parado. E às vezes quando mostra o casco do navio, naquele casco está cheio de crostas, de conchas, que vão se alojando no navio, e ele começa a fazer parte do casco do navio. E ali fica grudado, e você não sabe mais o que é. Você sabe porque você vê que está tudo rústico. Mas eles tornam um só com o navio. E você não tira facilmente aquilo ali. E a nossa vida, muitas vezes no nosso dia a dia, nós caminhamos, nós estamos andando na igreja, mas o nosso percurso de vida,
Às vezes, tantas coisinhas que às vezes a gente não dá importância, vão grudando na nossa vida, vão tomando parte na nossa vida, vão se acumulando na nossa vida, que nós olhamos para aquilo e achamos que é natural e que passa a fazer parte da nossa vida. Nós não vemos que aquilo não é, no princípio eu não era daquele jeito. Eu não tinha determinados hábitos, eu não tinha determinados costumes. Mas na convivência, em todos os lugares que eu vou, aonde eu trabalho, na vida secular, na convivência com outras pessoas, nos relacionamentos que eu já tive, as amarguras que eu passo, as decepções que eu passo, vão grudando coisas na nossa vida que começam a caminhar juntamente conosco e nós não nos apercebemos. E quando nós vamos notar, aquilo já está tão fazendo parte da nossa vida, que nós achamos que aquilo é natural, que aquilo... Eu sou assim mesmo. E não percebemos que aquilo não sou eu totalmente limpo e puro. Então, às vezes, nós precisamos parar e meditar, olhar para dentro de nós e falar assim, eu preciso começar a tirar essas coisas que não são minhas. Às vezes nós temos raízes de amargura, nós temos decepções, às vezes nós conseguimos perdoar, e achamos que aí a minha vida vai rodando, e parece que aquilo é natural. Deus conhece o meu coração e sabe que eu quero, mas né, com o tempo isso vai mudar, o Espírito Santo uma hora vai tirar isso de mim, mas às vezes Deus já está mostrando e está falando, é uma atitude sua, tome uma atitude e tire isso da sua vida. Às vezes nós precisamos tomar essa atitude de nos despojar de coisas que estão presas em nós, que estão nos carregando. E nós, como intercessores, nós precisamos olhar, espera aí, se tem alguma coisa ainda que está aqui, faz parte da minha vida, que eu não devo ser assim, eu vou tirar, porque eu quero entrar no Santo do Santo, eu quero estar na presença de Deus, eu quero ter um relacionamento tão próximo de Deus, que Ele vai começar a trazer para meu coração o desejo dEle para que eu possa gerar, para que a terra possa usufruir dos benefícios do Senhor. Então nós precisamos primeiro olhar para dentro de nós, começar a ver o que está grudado no meu casco, que precisa ser tirado. Aí depois o que Ezequias falou, aí, ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e depois santificai a casa do Senhor. Tira do santuário a imundícia. Então ele fala assim, primeiro, comece a orar por mim, eu sou intercessor, eu sou um sacerdote do Senhor, eu sou um ministro do Senhor, eu vou começar a tirar tudo que está aqui, aí depois eu vou começar a clamar, para que a igreja também seja limpa, para que o lugar de restauração, de adoração do Senhor volte a ser como era antes, e nós começamos a clamar, e nós começamos através da oração, através do clamor, desfazer aquilo que o inimigo coloca às vezes, que as pessoas não percebem, e que precisa ser tirado. Santifique primeiro você, depois santifique a casa do Senhor. Comece a mudar a história. Então, quando o Senhor disse que nós fomos chamados, que esse ministério é importante, a importância do seu chamado, porque Deus tem algo muito maior do que simplesmente nos ver ajoelhado, intercedendo por uma situação ou outra. Deus quer ver sim, essa situação ou outra mudada, mas Ele quer ver a sua igreja prosperando, a sua igreja caminhando em santidade, em verdadeira santidade, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Isso passa por esse ministério que é a base do templo do Senhor, que é aquilo que ninguém vê, mas que está gerando um alicerce para que a igreja do Senhor seja edificada de uma maneira sólida, que vento nenhum possa derrubá-la. No versículo 6 e 9, ele diz assim, porque os nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, e desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas, e
Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos ao santuário, ao Deus de Israel. Pelo que veio a grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e entregou a perturbação, a assolação e ao assobio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Hoje, quando nós olhamos, o pastor Cláudio falou a respeito de Israel, do povo de Israel, quando abençoamos a Israel, quando a diferença entre aqueles que abençoam e aqueles que amaldiçoam. E muitas vezes nós vemos que, por muito tempo, nós deixamos de fazer aquilo que era necessário fazer, que era do Espírito de Deus em nós. Era o desejo de Deus, abençoar as nações, abençoar a Israel, e por isso seríamos todos abençoados. E quando nós começamos a olhar para a história, aí entra aquelas crostas que estavam no casco do navio, nós achamos que é assim que deveria ser. E continuamos andando do mesmo jeito, mas nós precisamos olhar a história, aprender com os erros dos nossos pais, dos nossos antepassados, e fazer aquilo que o Senhor falou para fazer. Às vezes nós olhamos e achamos que é natural andar desse jeito, mas Jesus falou, não era assim que eu ensinei assim. Isso ficou assim porque os hábitos, os costumes dos anos que foram se acumulando, se mudou. Então nós precisamos também ter essa sabedoria de aprender com os erros dos nossos pais, porque nós estamos sofrendo as consequências disso hoje. Então nós queremos olhar para o futuro, porque o presente é resultado do passado, e o futuro é resultado do presente. Será o resultado do presente. O futuro está aqui, e nós queremos que os nossos filhos e netos possam usufruir do melhor de Deus. Então, está nós como intercessores, como povo de Deus, não olhando apenas para nós como igreja, mas por aqueles que hão de acreditar na palavra do Senhor. O 10 e 11, versículo 10 e 11 fala, agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o seu ardor e ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para os servirdes, e para ser de seus ministros e queimar incenso. Então, quando nós entendemos isso, nós possamos nos colocar nessa condição e dizer, o Senhor está nos chamando para um concerto aqui hoje. Para não só apenas levantarmos as mãos e dizer, Senhor, conte comigo, mas dizer, Senhor, eu estou realmente contigo. No nosso último café da manhã que tivemos ali na igreja da Anália Franco, acho que 2 sábados atrás, acho que é isso, né? Foi. Eu falei sobre Neemias. Neemias, quando eu não vou falar tudo o que eu falei, mas só quero dar ênfase numa pequena passagem aqui. Neemias, ele teve, aquele todos vocês conhecem, ele teve o chamado, o coração ardendo por restaurar os muros de Jerusalém, por reconstruir a cidade de Jerusalém. E, como eu falei antes, a situação do muro falava muito naquela época sobre a força e o poder do Deus daquele povo. E quando as pessoas de fora olhavam para Israel e via aqueles muros destruídos, a cidade arrasada, eles diziam, esse Deus é fraco demais, esse Deus não tem poder. Isso também mexeu com Neemias, e ele cresceu no coração dele o desejo de reconstruir. Mas o que eu quero colocar é, que quando ele começou a reconstrução dos muros, aqui no versículo 3, ele começa a dizer assim, e levantou-se Eliasibe e o sumo sacerdote com seus irmãos, sacerdotes, edificaram a porta do gado. Versículo 2, e junto eles edificaram os homens de Jericó. E depois vai falando, cada versículo aqui era uma posição do muro.
o que circundava a cidade de Jerusalém. O povo de Israel estava dentro daquele lugar, estava tudo destruído. Então ele começou a colocar cada família, cada cidade em cada ponto estratégico daquele lugar, e cada um começou a reconstruir aquele pedaço do muro, aquela parte que cabia a ele. E como eu falei naquele dia, me veio no meu coração que nós somos aqui, estamos representando cada uma das nossas localidades. Cada um está no seu local, no seu bairro, com a sua igreja, levantando e reconstruindo a sua porta, reconstruindo o seu muro, reconstruindo a sua localidade. E trabalhando com afinco, porque ele disse aqui que as coisas estavam prosperando, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E cada um de nós estamos na nossa localidade trabalhando, lutando, orando no seu ministério de intercessão, fazendo melhor, as coisas acontecendo ali. Mas houve um determinado momento que Neemias, vendo tudo aquilo que estava acontecendo, no versículo 19 e 20, e ele disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa essa obra de reconstrução do muro, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. Às vezes, isso colocou no meu coração, nós somos a igreja cristã da família. E cada um está na sua localidade, cada um tem o ministério de intercessão local, trabalhando, a igreja está trabalhando na sua localidade, com afinco, com amor, com dedicação, mas mesmo trabalhando, e o muro estando sendo reconstruído, a obra é grande e extensa, mas estamos apartados uns dos outros. E nós precisamos nos unir como igreja, sermos uma igreja, e dizer aqui que onde tocar a trombeta, onde tocar a buzina, nós estaremos voltados para aquele lugar, porque nós somos uma igreja, nós somos um corpo, nós somos um só coração, nós temos um só objetivo como igreja. E nós precisamos olhar e falar: se o Senhor nos chamou, nós temos um chamado como igreja, mas nós estamos trabalhando sim, com carinho, com afinco, no nosso melhor, ainda assim, estamos apartados uns dos outros. Esporadicamente nos reunimos, mas Deus, Ele não olha assim. Ele deu a sua diversidade de dons. Cada um tem o seu dom, o seu chamado, o seu ministério. Você imagine todos nós, como estamos reunidos aqui, em nome de Jesus, em outros encontros nossos, vamos ter todas as igrejas do norte, do nordeste, enfim, vamos estar todos juntos aqui representados. E vamos nos unir em clamor, em oração. E vamos começar a fazer as nossas intercessões proféticas, as nossas intercessões apostólicas. E vamos começar a guerrear no lugares espirituais. Os dons serão manifestos. Deus estará dando visão não apenas para a minha localidade, mas Deus está falando sobre aquele lugar. Deus está dando direção para aquele lugar. E nós nos juntamos, unimos as nossas forças e como igreja crescemos para cumprir o propósito de Deus como igreja cristã da família. E amando as outras denominações também. Porque não cabe a nós julgarmos nada, mas fazer a obra. Então, quando Deus falou com relação a isso, a Neemias, está falando em restaurar o lugar de adoração. Passa por isso. Por olharmos um para os outros com um coração cheio de amor e de mãos dadas, dizer: nós somos só um corpo, nós somos esta igreja. Eu não sou Ponte Rasa, eu não sou Penha, eu não sou Vila Mariana, eu não sou Butantã, eu sou igreja cristã da família. Eu estou aqui para fazer a obra do Senhor. No meu coração não vai ter vaidade, nem vai ter sentimento de diminuição, de me achar pequeno, de não ter força, porque eu sou a igreja cristã da família. Nós somos um corpo. Deus esparramou os dons em cada localidade, e nós precisamos exercitar isso mais vezes, estar junto, e podermos dizer assim: você tem esse dom, você tem esse, mas nós juntos, nós expressamos a vontade do Senhor.
E nós vamos clamar e as coisas vão acontecer. Se em determinado lugar as coisas, nós detectamos ali no mundo espiritual que existe uma potestade, um principado, alguma coisa agindo que está impedindo o crescimento, ou alguma coisa está acontecendo naquela localidade, é o corpo de Cristo, é a igreja cristã da família que sente, não é só aquela localidade. Então nós vamos voltar, porque a buzina está tocando naquele lugar, a corneta está soando naquele lugar, e nós como igreja vamos voltar os nossos olhos para aquele lugar, vamos começar a interceder, vamos começar a batalhar, a gerar a bênção para aquela localidade, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos nos unir, um coração unido. Deus quer fazer de nós um só coração. Deus deu essa visão para a Bárbara. Logo no início, né, Bárbara? Que Deus, Ele quer fazer de nós um só coração. Termos os mesmos sentimentos. A importância desse ministério está falando da importância da igreja cristã da família. A aplicação desse ministério, que é o alicerce da igreja, que não aparece, mas que sustenta a igreja, é que vai fazer com que os olhos comecem a olhar para a igreja cristã da família e ver o que aparece. Não vai ver o ministério de intercessão, mas vai ver um prédio maravilhoso, um prédio natural, você pode tocar, mas vai ver a glória do Senhor, através da obra do Senhor, que essa igreja estará praticando, vidas alcançadas, lugares antigamente não assolados, restaurados novamente. Por quê? Porque as pessoas estão sendo enviadas na terra, porque já foi gerado no mundo espiritual, algo tremendo, através da sua oração, da nossa oração como igreja. Como igreja. Teremos eventos acontecendo. Semana que vem nós teremos o encontro das mulheres, dos pastores e pastoras. É a edificação da nossa igreja. Então nós como intercessores vamos começar a clamar essa semana, a orar, para que Deus opere naquele lugar, para que haja cura, para que haja restauração, para que haja reconciliação, para que seja quebrado tudo aquilo que o inimigo tem colocado, muitas vezes sofrido, doendo, dolorido, passando por lutas. E nesse momento Deus vai trazer cura, vai trazer restauração, vai trazer bênção para essas mulheres, em nome de Jesus. Mas nós como os intercessores vamos estar lutando para que isso aconteça. Depois teremos outros eventos, outros trabalhos infantis, trabalho da liderança de jovens e adolescentes, ministração. Para que algo aconteça, além de tocar simplesmente a alma e o conhecimento das pessoas, nós vamos estar orando para que Deus opere no espírito de cada um, e que haja mudança, que haja entendimento como igreja, para que a igreja cresça saudável. Então nós precisamos orar e dizer: Senhor, cura os nossos olhos e os nossos corações, porque não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Eu vivo para cumprir o propósito de Deus. Esse é o seu chamado. Esse é o meu chamado. Esse é o nosso chamado como igreja. Você crê nisso? Isso é o culto restaurado diante de Deus. Sabe, querido, eu quero agora que nós possamos guardar isso no nosso coração. Entender que o meu chamado, o seu chamado como intercessor, é muito importante. Existem valores, existem níveis de intercessão, mas somos todos intercessores. E temos esse chamado. Então, queridos, eu quero que você fique de pé no seu lugar agora. E nós vamos fazer aqui não apenas um ato profético, mas nós vamos declarar de coração agora. Primeiro, como diz a palavra, nós precisamos limpar o nosso coração. E nos colocar na presença de Deus de uma forma mais profunda. E nós vamos pensar nisso, porque Deus me chamou para que eu não ande só. Nós vamos andar em unidade como igreja. Então, como nós fizemos no número menor de pessoas ali,
no café da manhã nós vamos fazer agora. Nós vamos todos dar as mãos. Nós vamos nos unir agora aqui. Como igreja. O pastor Paulo teve uma visão, antes da gente orar, nós vamos ouvir. Estava ali atrás e Deus me deu a visão de um passarinho, quando ele está com a asa machucada. E o passarinho com a asa machucada, ele não voa. Eu vi ele no chão. E ali orando, tentando entender, como se eu sentisse assim, o passarinho ele se machucou essa asa no exercício da plenitude daquilo que ele faz, que é voar. Então pode ser numa linha de pipa, pode ser num fio de alta tensão, pode ser num próprio galho, alguma coisa que ele se feriu e com isso ele não consegue estar fazendo aquilo na plenitude que é voar. Acho que encaixa com daquilo que o pastor Salvador estava falando aqui. No nosso exercício ministerial, e aqui agora falando para vocês como ministro de intercessão, no nosso voo de ministro de intercessão, muitas vezes talvez nós possamos nos machucar no exercício do chamado. E esse machucado pode ser várias coisas. Pode ser na guerra espiritual, pode ser uma palavra mais dura de alguém, pode ser alguma coisa que você compartilhou e a pessoa não entendeu, uma palavra que caiu mal no teu coração. Isso te fere, isso te machuca. E aí você deixa de viver a plenitude daquilo que teu ministério você pode viver. Aí você já não está mais na boa, na perfeita e agradável vontade de Deus para aquilo que é o teu ministério. Isso atrapalha o reino, atrapalha a igreja, atrapalha você, atrapalha todo mundo. Quem ganha é o diabo com isso, o reino das trevas. Aí me lembrei daquela passagem de Atos, quando Paulo está pregando lá, e ele é apedrejado. Está em Atos 14, 19 e 20. E aí, eles dão como ele morto. E sabe o que faz aí? Aí os discípulos dele reúnem ele, se arredondam, fazem uma volta nele, como se protegesse ele. E diz lá no outro que no dia seguinte ele já estava pregando. Então, um conselho para nós intercessores. Para nós não, que eu não sou intercessor, mas eu, como líder também da igreja. Para nós, como ministros, quando a gente encontrar algum irmão ferido, vamos ser mais egoístas, algum ministro de intercessão ferido, antes de você tentar entender ou tentar ser os amigos de Jó, rodeia ele, protege ele, porque se ele estava ferido, ele é um alvo vulnerável para as trevas. Quando Davi saiu cansado para a batalha, eles protegeram ele porque ele ia ser flechado. E quando você vê alguém que não é da intercessão ferido, não é encobrir o problema, mas é cobri-lo até entender o problema. Então, você pode dirigir essa oração, pastor? Talvez, junto com os cascos que ele falou, além daquilo que vai entrando em nós, feridas que precisam ser restauradas, para você voltar a voar voos mais altos, como ministro e como intercessor. Porque um risco que nós corremos como líder de igreja é nos escondermos atrás, no bom sentido, isso é até zelo, mas é doença para nós. Se escondermos atrás do título, porque não podemos demonstrar que estamos feridos. Mas essa ferida pode matar ou a gente, ou pessoas que estão do lado da gente. Precisa ser curada, porque ela faz mal para o corpo. Ela pode virar um câncer e matar. Então, pastor, você pode dirigir aí. Só queria colocar isso. Vamos orar para que Deus nos restaure e que a gente voe mais altos, como intercessores, como igreja, que a gente possa voar onde o diabo não vai nos alcançar. Amém. É muito importante isso, queridos, porque antes que nós fazemos com que a igreja como um todo voe, nós precisamos estar bem. Primeiro santificamos a nós, e santificar passa por curar tudo isso, essas feridas, as mágoas, os ressentimentos, que às vezes nos atrapalham e nos esmorece. Às vezes nós só estamos ali, mas
Aí a gente fala assim, só Deus sabe como eu vim para essa reunião de intercessão hoje. Não, querido, você foi ali porque você é um guerreiro de oração do Senhor. Você está aí porque o Senhor te chamou para isso. Às vezes nós temos feridas da batalha, mas você está aqui hoje para ser restaurado nisso também. Deus te trouxe aqui porque Ele quer um exército curado, restaurado, forte, revestido da armadura de Deus e com as armas de ataque também. Porque nós viemos aqui para conquistar o lugar, estabelecer o reino, não nos defender de Satanás. Também falei isso no outro dia, que às vezes nós temos o costume de sermos apenas bombeiros do Senhor. Apagamos incêndio. Ah, pastor, ora por isso, essa é a oração básica. Ora por isso, ora por aquilo, irmão de intercessão, ore por isso. São coisas que nós sabemos que está acontecendo, que não podemos fazer, mas buscamos no Senhor. Nós agimos apenas como apagar incêndio. Mas o Senhor nos chamou para voo mais alto. O Senhor nos chamou para coisas maiores. O Senhor nos chamou para ouvirmos de Deus e trazer para a igreja. Não só para ir e reparar o estrago do diabo, mas para destruir as fortalezas que reinam, as fortalezas de Satanás que têm reinado e atrapalhado a obra do Senhor. O Senhor foi chamado, você foi chamado também para ir na presença de Deus e ouvir, Senhor, o que o Senhor quer, e trazer para cá, e gerar a bênção. E termos uma unidade. Você crê nisso? Eu ia fazer essa oração geral, mas eu vou fazer uma oração. Nós vamos ter um momento de intercessão logo mais, depois do almoço. Mas eu queria orar. Tem alguém que está se sentindo aí, queridos, como o pastor Paulo disse, às vezes nós nos escondemos atrás do ministério que eu tenho, do título que eu tenho, mas estamos feridos e machucados por alguma coisa. Tem algo que tem amarrado, impedido a minha obra, o meu mover da presença de Deus. Eu quero que você venha aqui à frente agora, que nós como ministério vamos cobrir a sua vida. Às vezes uma palavra mal colocada, às vezes um desgaste, às vezes no seu ministério, na sua igreja, por alguém ou irmão, falou alguma coisa, às vezes você foi ferido em algo na sua vida profundo, ou algo simples, mas tem amarrado, tem te impedido. E eu creio que Deus vai fazer. Querido, não fique constrangido, nós estamos aqui no meio de intercessores. Nós queremos estar livres para sermos usados pelo Senhor. Nada poderá impedir isso. Quero que você se ajoelhe aqui agora, você que veio à frente. Quando eu falei dessa ferida, não estou falando de pecado. Estou falando de feridas na batalha do ministério. Na lida, no dia a dia, naquele soldado guerreiro que se feriu por alguma coisa. Venha ser restaurado. Amanhã é dia de ser restaurado. O Senhor está levantando um exército restaurado. Nós estamos restaurando o lugar de adoração, assim como Ezequias fez. Eu quero que você, intercessor, levante a tua mão e com ousadia e autoridade no nome de Jesus, comece a declarar, comece a orar, comece a declarar o poder de Deus, a cura, a restauração, em nome de Jesus. Comece a receber, Senhor. Nós nos colocamos diante do Senhor. Senhor, os nossos irmãos estão aqui porque estão feridos da batalha, porque sofreram desgaste, Senhor, porque estão sofrendo retaliações. Em algum momento o inimigo usou, Senhor, usou uma pessoa, usou uma situação para ferir o coração, e trouxe na mente deles, ó Deus, um sentimento de que o ministério dele tinha acabado, que ele não podia mais orar, que ele não podia mais estar no meio dessas pessoas, porque ele se achava incapaz disso. Nesse momento nós retiramos esse peso dos seus ombros. Nós retiramos agora em nome do Senhor Jesus. Nós retiramos agora todo o fardo
toda acusação do diabo sobre você. Nós liberamos a bênção do Senhor, a restauração, a cura, a cura, a cura, a cura espiritual, a cura física. Se algum intercessor sentir Deus falar para você orar por alguém que está aqui, vem, querido, vem orar, você tem essa autoridade. Senhor, vai tocando nesses corações, vai tirando a dor, vai tirando a ansiedade, vai tirando a angústia, a tristeza, o desapontamento, Senhor, a ansiedade, o medo, vai sendo tirado agora, vai sendo tirado, Senhor. São os teus escolhidos, são os teus chamados para esse ministério, Senhor. Seja quebrado cadeias que têm amarrado os teus ministros, cadeias que têm amarrado os teus ministros de andar, de caminhar, de prosseguir para esse ministério. Sejam quebrados agora, em nome do Senhor Jesus. Seja desfeito isso agora, em nome de Jesus. Senhor, corações entristecidos, amargurados, Senhor, tira isso, limpa agora, Senhor. Ah, Senhor, quantas pessoas com medo, sendo aprisionadas pelo medo, Senhor, sejam libertas agora dessa acusação em nome de Jesus. Haja cura nesse lugar, haja cura, milagre, Senhor. Libera as tuas bênçãos sobre esse lugar, Senhor. Libera as tuas bênçãos. Libera o teu consolo, o teu conforto, o Espírito Santo. Haja no nosso meio. Haja, Senhor, haja. Que haja cura, que haja o milagre, que haja o teu mover. Que haja a restauração, Senhor, de ministérios nesse lugar. Que haja a restauração dos dons perdidos, Senhor. Os dons escondidos. O medo de prosseguir. Libera, Senhor, libera o teu exército, libera o teu exército. Nós liberamos agora em nome de Jesus. Nós liberamos agora em nome do Senhor Jesus. Levante um exército forte, Senhor. Levante um exército forte, Senhor. Continue orando, queridos, continue orando até que seja gerado, até que se coloque no lugar desses irmãos que estão aqui à frente. Que o amor de Deus comece a encher o coração de todos aqui agora. Nós não queremos ver nenhum irmão enfraquecido, mas fortalecido. Satanás, você não tem mais lugar no nosso meio. Seja desfeita toda mentira, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Traz leveza a esses corações, Senhor, Espírito Santo, que eles se sintam abraçados pelo Senhor, que eles possam sentir o teu amor, o teu afago, o seu carregar no colo, Senhor, o teu abraço, Senhor. Deixa o céu descer, deixa o céu descer. Traz confirmação do seu ministério, Senhor. Deixa o céu Traz confirmação do seu ministério, Senhor, do seu chamado. deixa o céu descer. Deixa o céu Traz força, descer. força, Senhor. Deixa o céu Um exército forte. deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer.
Deixa o céu descer nesse lugar, Deus. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Se você já se sente liberado, volte para o seu lugar e vamos dar as mãos. Vamos nos unir como um corpo agora. Teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu Queridos, o poder, tua é a glória para sempre. amados, nós vamos fazer uma aliança aqui agora, como igreja, todos curados, mas em vez de dar as mãos, vamos fazer uma aliança, vamos dar os braços, vamos fechar uma corrente aqui agora, todo mundo ligado. Vamos fechar essa corrente aqui agora, todos. Pegar nos braços um do outro. Nós vamos nos colocar diante de Deus. Agora aqui, nesse lugar, não existe o endereço de localidade. Não existe uma igreja de um bairro ou do outro. Aqui existe a igreja cristã da família, parte do corpo de Cristo. E a aliança que eu estou falando, quando acabar esse evento hoje, ela vai continuar todos os dias. Nós vamos começar a mudar os nossos hábitos. Você vai convocar o seu ministério local, seu ministério de intercessão na sua localidade, e vai começar a ensinar isso, a ministrar isso na sua localidade, a dar o exemplo, a começar a orar e dizer: nós somos uma igreja, Senhor, e vamos começar a orar nos níveis, começar a discernir os níveis de intercessão na sua localidade, começar a ouvir: Senhor, qual de nossas localidades estão passando por lutas? Quais são as lutas que eles estão tendo? Porque o seu choro é o meu choro, a sua alegria é a minha alegria, o seu Deus é o meu Deus. E nós vamos começar a orar dessa maneira. Então comece a clamar e a declarar ao Senhor. Comece a dizer para que o inferno ouça: nós somos uma igreja, nós somos um corpo. Senhor, em nome de Jesus, nós selamos aqui uma aliança. Nós selamos uma aliança diante de Ti, Senhor, onde o Senhor é nossa testemunha. Nos ajude, Senhor, a caminhar nesta aliança. Nos ajude, Senhor, a caminhar como um corpo. Nos ajude, Senhor, a caminhar como igreja agora, Senhor. Nos ajude, Deus, a caminharmos agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, como uma igreja onde não há maior e não há menor. Senhor, nós tomamos as nossas forças. Nós tomamos as nossas forças no Teu nome, Jesus. Então sela, Senhor. Sela com Teu Espírito agora. Quebre as barreiras, quebre as fortalezas agora. Quebra, Senhor, quebra as fortalezas, as cadeias, Senhor, os limites, Senhor, os limites de endereço. Quebra, Senhor, e nos una agora. Nós queremos ser usados por Ti. Então agora, meu Pai, essa é a Tua igreja. Essa é a Tua igreja. Recebe esta unção. Recebe esta unção. Recebe esta unção. Recebe. Nós te desejamos. Erga a tua voz e comece a cantar agora. Comece a cantar em uma só voz. Que
Comece a declarar isso. Vem, Espírito Santo, nos capacite, Senhor. Nos capacite, Senhor. Nos capacite. Nos capacite. Comece a profetizar sobre a igreja cristã da família. Comece a profetizar sobre a igreja cristã da família. Comece a declarar a bênção. Comece a declarar. Comece a profetizar. Deus vai começar a trazer revelação no meio de vocês. Deus vai começar a trazer revelação. Aperfeiçoa os dons, Senhor. Abra os olhos espirituais. Restaura a unção, Deus. Pai nosso. Queridos, pega na mão do seu irmão e levante ela bem alto e comece a cantar o que nós vamos cantar aqui agora. Comece a declarar isso, mas do seu coração. Pai nosso nos céus, santo é o teu reino, buscamos tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. É nosso Pai nosso no céu. Santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Aleluia. Eu queria fazer a última oração aqui que não estava no programa, mas veio aqui. Momento especial esse. Nós estamos aqui com algumas pessoas que representam a nossa igreja. E eu vou chamar aqui na frente. E vem aqui na frente. E vocês vão orar. Vou escolher um para orar aqui. Queria chamar o pastor Cláudio e o pastor Alzimar, que representam o conselho diretivo da igreja. Vem aqui no palco, por gentileza. Queria chamar aqui o pastor Hélio e o pastor Lene, que representam os pilares da igreja. Queria chamar a Vera e a Renata, que representam as comissões gerais da igreja. Salvador, que representa os ministérios gerais da igreja. Sobe aqui. Queria chamar o Enéas e a Regiane, que representa a igreja local. E vocês vão orar, que aqui está aqueles que andam permeando pela igreja toda. E eu queria chamar aqui a Lourdes. Cadê a Lourdes? Lourdes, cadê a Lourdes? Lourdes. E eu, como conselho ministerial. Então tem aqui o conselho diretivo
conselho ministerial, tem os pilares, tem as comissões gerais, tem os ministérios gerais, tem as igrejas locais e tem os intercessores. Não personificado em nós, mas nas instituições, conselhos, comissões, ministérios. Queria pedir que a Lourdes orasse, abençoando esse povo aqui. E quando nós somos abençoados, bate aqui, volta aqui, o povo abençoado. Deus está aqui. Deus está aqui. A presença do Senhor é muito forte nesse lugar. Oh, oh Senhor, quantas coisas temos para pedir, Senhor, e para agradecer. Obrigada, Senhor. Obrigada por essas pessoas que o Senhor levantou, Jesus, para levar a sua igreja para frente. Ai, como a tua presença está forte aqui, eu não estou conseguindo falar. Oh, obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Derrama, irmãos, derrame, Senhor. Derrame sobre essas pessoas. São pessoas do Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor é maravilhoso. Como Deus é lindo. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Eu não sei como orar, porque a presença está muito forte nesse lugar. Jesus, Jesus, vai derramando em cima de cada um, Senhor, a sua porção. Senhor, tem uma porção, é uma porção muito grande. Oh, Senhor, obrigada, Jesus, porque o Senhor está nesse lugar. Nós nem merecemos, Senhor. Obrigada, Jesus, é uma honra, Senhor, te servir. Obrigada, Senhor. Vai capacitando cada dia mais. Vai capacitando, Senhor. Vai capacitando seus filhos. Vai derramando, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo seu carinho, minha irmã. Vai capacitando. Nossa, obrigada, Senhor. Oremaçoia, queremaraias. Oh, se queira maçoia, queira massa. Nós somos a massa do Senhor. Ele quer nos fazer uma coisa só. Ele quer nos fazer uma coisa só na casa dele. Que nós possamos, nas nossas igrejas, passar isso para as pessoas. Oh, Senhor, obrigada por esse lugar. Obrigada porque um dia eu conheci esse lugar. Oh, Remaçoia, Queremaraias. Obrigada, Senhor. Vai levantando os seus filhos. Vai trazendo ânimo. Vai curando o passarinho ferido, Senhor. Vai curando. Oremaçoia, Queremaraias. Em nome de Jesus que eu oro. Em nome de Jesus que eu oro. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Você pode aplaudir o Senhor. Mais forte, querido, o inferno tem que tremer. Aqui tem os guerreiros de oração. Aqui tem o exército do Senhor. Glória a teu nome, Senhor. Glória ao Senhor. Aleluia. Aleluia.